alunos do primeiro ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de ciência nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente vem estudando. Vocês lembram que a gente estava estudando o lixo, o que é lixo, para onde é que o lixo vai depois que a gente produz? Pois é, a gente vai continuar agora falando um pouquinho da coleta seletiva, tá bom? Vamos lá! Então já separa logo aí o material que a gente vai usar no final da aula. Quem tem a atividade impressa relacionada a esse assunto coleta seletiva, se o professor ou professora de vocês passaram essa atividade, você pega ela aí para a gente fazer a correção no final da aula. Se não tiver, o que é que você faz? Pega o celular da mãe, do pai emprestado, lápis, caderno e borracha para tirar uma foto e depois copiar no caderno para responder, tá certo? Então quem tem atividade, pega. Quem não tem, vai prestar bastante atenção, tira uma foto e depois tenta responder no caderno, certinho? E vamos ver a habilidade. Ó, professores, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 12, que diz o seguinte: valorizar a importância que a coleta seletiva representa para o ambiente, propondo ações que contribuam para a preservação dos recursos naturais. Então, o intuito é saber o que é a coleta seletiva e quais os benefícios que ela traz para a gente, né, para a nossa sociedade. Então, vamos lá. Então, para a gente iniciar a aula, gente, eu quero que vocês observem essa imagem. O que é que está mostrando essa imagem? Vocês reconhecem? Já viram essa imagem em algum lugar? Prestem atenção aí, ó. Vocês conseguem ver o que está escrito aí nessas lixeiras? Vocês sabem para que servem essas lixeiras? A gente já falou delas, né, nas aulas passadas. Elas servem para a gente separar o lixo de acordo com algumas categorias. E essas categorias, essa separação recebe um nome, que é a coleta seletiva. Você já escutou esse nome? Sabe o que significa? E a importância da coleta? Isso tudo a gente vai tentar responder durante a aula. Ver para que servem as lixeiras, o que é a coleta seletiva e qual é a importância dela. Certinho? Então vamos lá. Então, o que é a coleta seletiva do lixo? Ela consiste na separação do lixo e no recolhimento de todo o lixo seco descartado por empresas, escolas e até mesmo por nós em nossas casas. Então, a coleta seletiva é o quê? Eu coletar de forma seletiva o lixo, eu separar o lixo que é produzido e principalmente o lixo seco. E o que seria esse lixo seco? Ó, como mostra aqui, ó, lixo seco para cá e lixo molhado. O lixo seco seria as embalagens de plástico, de papel, de metal. Já o lixo molhado seria aquele chamado lixo orgânico, que eu já falei para vocês, que é os restos de alimento, certinho? Então, a coleta seletiva, ela se destina principalmente a separar o lixo seco, as embalagens de diversos materiais. E ela também tem uma lixeira própria para o lixo molhado, mas o lixo molhado, o lixo orgânico, ele é muito pouco reutilizado, certo? Mas ela serve para a gente separar o lixo em seco e molhado, a coleta seletiva. Materiais recicláveis. Então, por toda a cidade, podemos encontrar lixeiras para recolher os objetos recicláveis. Então, essas lixeiras aqui, ó, gente, elas são muito bem espalhadas, né, na cidade. A gente consegue ver em algumas praças essas grandes lixeiras que servem para a gente separar o lixo de acordo com as categorias. E em parques, praças e até mesmo na nossa escola, a gente encontra essas lixeiras menores também, divididas em cores, né, e com os nomes específicos de cada material. Essas lixeiras são separadas por cores para melhor identificação do lixo. Então, eu posso separar o lixo em duas categorias, que é o lixo seco e o molhado. E o lixo seco, eu posso fazer o quê? Dividir ainda em cores, dependendo do material que é fabricado aquele lixo, aquele produto, tá bom? Então, os materiais recicláveis são... Então, eu vou separar, eu vou fazer a coleta seletiva, vou separar o lixo de acordo com os materiais que são recicláveis, que é um assunto para a próxima aula. Mas o que é material reciclável? É que eu posso
utilizar ele novamente de outra forma, tá certo? É um material que ele pode ser reutilizado, reciclável. Então aqui eu tenho alguns exemplos de materiais que podem ser recicláveis. Então aqui eu tenho a primeira, em azul eu tenho os papéis. Os papéis de vários tipos eu posso reciclar, como folhas e aparas de papel, do caderno, por exemplo, jornais, revistas, caixas de papelão, rascunhos escritos, fotocópias e embalagens de Tetra Pak. Então, esses tipos de papéis aí que estão mencionados são papéis que eu posso direcionar para a lixeira de papel, que aí ele pode ser reciclado. Eu também tenho os metais. Exemplos de metais que dá para a gente reciclar: latas de alumínio, latas de aço, como lata de óleo, de sardinha, de molho de tomate, ferragens, ferramentas que já não têm mais utilidade, arames e canos metálicos. Então, esses tipos de materiais aí que estão escritos são materiais que eu tenho que direcionar para a lixeira específica do metal. Tenho também as embalagens plásticas, como tampas, potes de alimento, garrafas PETs, materiais de PVC, como forro ou cano de PVC, recipientes de limpeza, sacos plásticos e baldes. São exemplos de materiais que podem ser direcionados para a lixeira do plástico para ser reciclado. E também temos o vidro. O vidro também pode ser reciclado. Então, potes de vidro, copos, garrafas, embalagens de molhos, frascos de vidro e utensílios domésticos como prato, xícaras que são feitas de vidro e às vezes quebra, a gente pode colocar na lixeira direcionado por vidro. Então aqui vocês veem que todos esses materiais aqui estão divididos em categorias. Cada categoria tem uma lixeira apropriada para receber esse lixo. E por que eu faço isso, professora? Por que eu divido em categorias? Para facilitar na hora da reciclagem, para facilitar na hora da indústria ir pegar aquele material e reciclar. Uma indústria que quer reciclar apenas papel, vai apenas na lixeira do papel para recolher aquele material. Outra indústria recicla somente vidro, então ela vai na lixeira do vidro para recolher esse material. Por isso que é importante a gente dividir o lixo de acordo com essas categorias. Cada tipo de material reciclável tem a sua cor de lixeira, como eu acabei de falar. O plástico, gente, ó, tá aqui, ó. O plástico, a lixeira que corresponde, a cor da lixeira que corresponde ao recolhimento de plásticos é a lixeira da cor vermelha. Então, toda vez que você vê uma lixeira vermelha, você sabe que qual o tipo de material que eu vou colocar lá? Plástico, materiais plásticos. E aqui tem os exemplos, ó, sacolas, embalagens PETs, frascos de material de limpeza. Todos esses materiais são plásticos, então eu coloco na lixeira vermelha, certo? A lixeira amarela é específica para recolher metais, tá certo? Então, embalagens metálicas como latinhas de refrigerante, latas de sardinha, ferramentas e latas de molho de tomate, por exemplo, são embalagens metálicas, feitas de um material que às vezes a gente chama de alumínio, tá certo? Que é um tipo de metal, então é direcionado para a lixeira amarela. A lixeira verde é a lixeira específica do vidro, certo? Então, materiais de vidro que foram quebrados, como mostra aí, ó, espelhos, garrafas, copos e janelas, esses materiais de vidro têm que ser direcionados para a lixeira verde. E temos a última lá, a lixeira do papel, que tem a cor azul. Então, tudo aquilo que é papel, jornal, caderno, revista, caixas de papelão, eu tenho que colocar na lixeira azul. Entendido? Então é muito simples. Plástico é vermelho, metal amarelo, o vidro verde e o papel azul. Então, quando eu ver essas lixeiras, eu já consigo identificar, só pelas cores, qual o material que deve ser colocado em cada uma delas. Além, como eu falei para vocês, né? Além de eu separar o lixo seco, eu tenho que também separar o lixo orgânico.
O lixo orgânico, muitas vezes, ele não é aproveitado para nada, ele é direcionado para um aterro sanitário ou um lixão. Mas qual seria um destino correto para o lixo orgânico? O lixo molhado? Seria o quê? A reutilização, a reciclagem desse tipo de lixo. Também chamado de lixo úmido, o lixo orgânico é composto por restos de alimentos. Pode ser usado para fabricar adubos orgânicos através da compostagem. Então, quando eu separo as embalagens de papel, plástico, metal e vidro, eu vou separar ela do lixo orgânico. E o lixo orgânico ele pode ter uma finalidade muito útil, muito vantajosa para a população, que seria a compostagem. E a compostagem a gente já viu, que seria o quê? Restos de alimento e de refeições vão ser separados do lixo seco e ele vai ser direcionado para um local para fazer essa compostagem, que seria, por exemplo, num terreno, escavar um buraco, depositar todo esse lixo orgânico dentro e cobrir com terra. De tempos em tempos eu dou uma mexida lá e o que é que vai ocorrer ao longo de um período? Esse lixo ele vai se tornar em adubo, em um corretivo orgânico que serve para utilizar na fertilização, na adubação de plantações, de hortas, por exemplo. Então é uma utilidade muito vantajosa para a reutilização, né, do lixo orgânico. E os materiais recicláveis? Então vamos ver agora um pouquinho com relação aos materiais que eu posso direcionar às lixeiras da coleta seletiva. Pilhas e baterias não são recicláveis. Então, a gente já viu os que podem ser direcionados às lixeiras e agora tem outros tipos de lixo que a gente tem que saber o que é que faz com eles. Por exemplo, as pilhas e baterias. Não são materiais recicláveis, mas se jogarmos esses materiais no meio ambiente, eles irão contaminá-lo. Então, eu não posso descartar pilhas, baterias e como tem ali também exemplos, ó, latas de tintas, latas de spray e aerosóis, eu não posso descartar no lixo comum. Ah, professora, mas a embalagem da lata de tinta é de metal. A embalagem do aerosol é de metal. Eu vou descartar no lixo de metal? Não, porque eles têm compostos que vão contaminar o meio ambiente. Então, eu não posso descartar essas embalagens no lixo comum. Eu tenho que descartar em locais adequados para o recolhimento desses materiais. Então, por isso, é muito importante fazer o descarte desse material de forma adequada. Muitos supermercados, lojas, bancos e empresas fazem a coleta desse tipo de material para que seja dado a ele um destino adequado. Então, às vezes a gente chega em um supermercado, pelo menos aqui na nossa cidade de Teresina, tem no estacionamento, ó, alguns tipos desses recolhedores aí, desses locais que servem para recolher esses materiais que eu acabei de falar, como baterias as lâmpadas e baterias. As de pilhas e baterias geralmente é nessa cor laranja e vem dizendo esse local específico para recolher esse tipo de material. Já as lâmpadas, ó, esse ambiente maior, essa caixa maior, que serve para recolher todo tipo de lâmpada. A maioria dos supermercados aqui de Teresina tem esses locais. Então, quando uma lâmpada queimar na sua casa, não jogue ela no lixo comum. Guarde e leve para esse local para ser descartado de forma correta. A mesma coisa com pilhas, baterias, latas de tinta e de sprays, certinho? Outro tipo de material que não deve ser jogado no lixo comum é o que? Os medicamentos vencidos ou não. Se o medicamento está vencido, ele já não pode ser mais utilizado. Então, o que eu devo fazer? Descartar ele de forma correta. E uma forma correta de descartar esses medicamentos é levar até algumas farmácias. Muitas farmácias, que é o local onde a gente compra o remédio, elas recebem também esse remédio que está vencido para descartar, jogar em um ambiente correto, tá certo? Elas vão dar um tratamento adequado para esse tipo de medicamento vencido. Ah, professora, mas eu estou com vários remédios aqui que não estão vencidos e eu não preciso mais usar. Você pode fazer uma doação
pode botar nas redes sociais. A nossa cidade de Teresina tem uma farmácia que se chama Farmácia da Maria, que é uma farmácia que recebe medicamentos não vencidos para fazer a doação. Então você pode também estar procurando esse tipo de farmácia para fazer doações, que ela vai passar para pessoas carentes, que não têm condições de comprar aquele medicamento naquele momento, certinho? Então, medicamentos vencidos, direcionar para uma farmácia para ela recolher e dar o destino adequado, ok? O óleo de cozinha, gente, o óleo de cozinha também é um resíduo, né, que a gente produz diariamente nas nossas cozinhas e que ele tem que ter um destino adequado. Então, óleo de cozinha é outro rejeito que não pode ser descartado no lixo comum ou despejado no ralo da pia ou ainda jogado no solo. Às vezes a gente pega o óleo daquela fritura que a gente fez e joga no ralo. Isso não pode, vai contaminar a água. E outra coisa que é muito comum é jogar no solo, jogar no quintal, por exemplo. Isso também não é bom porque vai contaminar o solo. Então, professor, o que é que eu tenho que fazer com o óleo que sobra das frituras? Eu devo condicionar ele, eu devo guardar ele em um recipiente, uma garrafa PET. De preferência uma garrafa PET grande, para eu acumular uma grande quantidade. Depois que eu tenho várias embalagens cheias, eu tenho que procurar uma organização que recolha esse óleo e dê algum destino a ele. A Agência de Águas de Teresina, ela tem esse papel de fazer o recolhimento desses óleos, tá certo? Que a gente produz. Então você pode estar ligando e pedir para ela passar na sua residência e levar todo esse óleo que você guardou, para não estar contaminando nem a água e nem o sol, certinho? Então, depois que fez uma fritura, guarde uma garrafa PET. Quando você tiver várias garrafas, você pode estar procurando um local, uma agência ou um órgão que recolha esse óleo e dê algum destino final para ele, tá bom? Resíduos que não podem ser nem reaproveitados nem reciclados são considerados rejeitos, ou seja, não tem serventia. E aqui a gente tem vários exemplos de lixo que a gente produz que não dá nem para ser reciclado e nem para ser reutilizado. Então o destino dele é mesmo ir para o aterro sanitário, como chiclete, fraldas descartáveis, cigarro, isopor, papel filme ou plástico filme, papel higiênico, fita adesiva e embalagem de salgadinhos e bolachas. Esses materiais aí, esses tipos de lixo, eles não podem ser nem reciclados e nem reaproveitados. Então eu tenho que descartar mesmo no lixo comum, aquele que passa toda semana na nossa rua, para ser direcionado ao aterro sanitário. Então, como a gente já aprendeu o que é coleta seletiva, a importância dela, quais são os materiais que dá para participar da coleta seletiva e quais os materiais não participam da coleta seletiva, agora a gente vai praticar com a atividade. Lembra que eu falei no comecinho da aula dessa atividade? Então, se você tem atividade de coleta seletiva, vamos corrigir ela agora. Quem não tem, prepara o celular para estar tirando uma foto. Registra a atividade e depois, quando você tiver um tempinho, você copia e responde no caderno, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. Associe as cores das lixeiras ao nome do seu respectivo material. Então, a gente falou das cores das lixeiras e o material que ela serve para recolher. Então, a gente vai associar. O que é associar, professora? É ligar, tá certo? Eu pegar a lixeira verde e ligar ao material que ela recolhe, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu tenho as lixeiras da coleta seletiva. A gente lá do outro lado eu tenho os materiais que essas lixeiras podem recolher. Plástico, vidro, papel, metal e orgânico. Vamos lá. A primeira lixeira que eu tenho aqui é que cor, gente? Verde, né? A lixeira de cor verde serve para recolher qual tipo de material? O que é que vocês acham? Respondam aí. Qual é o material? Vamos ver? É o vidro. Então, se você ligou a lixeira verde ao vidro, você acertou muito bem. Se você não fez dessa forma, apaga aí e faça a correção, tá bom? Então, a lixeira verde serve para recolher o vidro. E a lixeira vermelha serve para recolher o plástico. Então, a lixeira vermelha serve para recolher materiais plásticos, tá certo? Próxima lixeira que eu tenho aqui, ó, a lixeira amarela, gente. A amarela serve para recolher qual material?
É papel, metal ou orgânico? O que é que vocês acham? Metal, né? Então, a lixeira amarela, vamos ligar com a palavrinha metal, certinho? Ótimo. Professora, a senhora não falou dessa lixeira marrom, não? Falei mesmo não, né? Então, vamos pular ela para a próxima. A lixeira azul. A lixeira azul, eu falei dela, então você sabe qual é o material que ela serve para recolher. Qual é o material, gente? É o papel, muito bem. Então, a lixeira azul, eu recolho papel. E só sobrou o nome ali do outro lado. Qual foi o nome? Orgânico, né? Então, o orgânico é direcionado à lixeira marrom. Então, vamos ligar, ó. Então, geralmente, a maioria das vezes, vem somente a lixeira verde, a vermelha, a amarela e a azul. Em alguns locais que tem a venda de alimentos, por exemplo, aí eu vou ter a lixeira marrom, porque ela serve para recolher o lixo orgânico. E o lixo orgânico são restos de alimento, certinho? Então, as lixeiras e os materiais que elas recolhem. Vou dar 30 segundinhos para vocês tirarem uma foto e conferir se acertaram a atividade. Pronto, deu tempo? Conferido, respondido. Ótimo, vamos para a próxima questão. Segunda questão diz o seguinte, ó. Marque um X na imagem abaixo que não faz parte dos grupos de materiais recicláveis. Então, aqui eu tenho a letra A, B, C e D. Cada uma vem direcionado à lixeira e o material que ela recolhe. E vem alguns exemplos de lixos. Eu vou marcar um X naquele lixo que não pertence ao grupo. Vamos lá? Então, ó, a letra A, eu tenho a lixeira amarela. A lixeira amarela serve para eu recolher o lixo do tipo metal. A chave é feita de metal? É, então tá certo. A latinha de molho de tomate é feita de metal? É. A escova de dente é feita de metal? Não, né? Então, a escova de dente é feita de plástico, é outro material, não é metal. Então, o que está errado aqui? O que não faz parte desse grupo? A escova de dente. Então, a gente marca um X, ó, em cima da escova de dente. Ela não faz parte do grupo dos metais, tá bom? Entendido? Vamos para a letra B agora. A letra B traz a lixeira vermelha. A lixeira vermelha serve para eu recolher tipos de plásticos. Então, materiais que são plásticos, eu vou direcionar para a lixeira vermelha. Vamos ver os tipos de lixo que tem aqui no grupo da lixeira vermelha. Embalagem de bombom. É plástico? É. Então, tá certo. A bolinha aqui, ó, que tem uma bola. É de plástico? Também é de plástico. Uma uva. É plástico? Não. É material orgânico. É resto de alimento, então não faz parte do grupo dos plásticos. Então, qual é o desenho aí que eu vou marcar? A uva. Então, marque um X, ó, em cima da uva, porque ela não pertence ao grupo dos plásticos. Certinho? Ótimo. Letra C, traz a lixeira verde. A lixeira verde é que tipo de material, gente? Vidro, né? Tá bem aqui embaixo. Então, a lixeira verde serve para recolher vidro. Vamos ver os exemplos que ele trouxe. Um copo, aí tá mostrando que esse copo é de vidro, né? Que tem essa cor meio transparente, azulada, representa o vidro. Então tá certo. Aqui eu tenho uma garrafa, também feita de vidro. E aqui eu tenho um balde. E esse balde, a gente percebe que ele tem essa cor prateada, que é uma cor típica dos metais. Então, o balde está no grupo errado. Ele não é feito de vidro, ele é feito de metal. Então, a gente vai marcar um X em cima dele, certinho? E a última lá, letra D, eu tenho a lixeira azul, que serve para recolher o papel. Eu tenho um jornal feito de papel, eu tenho uma folha de caderno feita de papel e tenho um pincel. Esse pincel é feito de papel? Não, né? Então ele está no grupo errado. Então a gente vai marcar um X
no pincel. Certinho? Olhem aí os materiais que a gente não deve descartar nas lixeiras. Na letra A, eu vou marcar a escova. Na letra B, eu vou marcar a uva. Na letra C, o balde. E na letra D, eu vou marcar o pincel, que são os elementos errados que estão nos grupos de acordo com os materiais recicláveis. Certinho? Respondido, corrigido. Tira uma fotinha aí para registrar a atividade e depois tentar fazer no caderno. 30 segundinhos para vocês fazerem isso. Ótimo, bem simples, né? E a terceira questão fala: circule a atitude correta a respeito dos materiais não recicláveis. Letra A, óleo de cozinha. A atitude correta é eu jogar o óleo de cozinha na pia? Não, né? É errado, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o quê? Guardar em uma garrafa PET e descartar de forma correta, chamando alguma instituição que faça o recolhimento desse óleo. Então, na letra A, óleo de cozinha, a atitude correta é essa daqui, é essa imagem. Depositar em uma garrafa fechada no ponto de entrega voluntária, certo? E a letra B, os medicamentos, gente. Os medicamentos eu tenho que jogar ele no lixo comum, junto com os outros lixos? Não, né? Eu tenho que jogar ele nos postos de recolhimento de medicamentos, que ele fica em farmácias e drogarias, certinho? Então, a atitude correta com relação a medicamentos é essa primeira aqui, tá bom? Então, na letra A, a atitude correta é eu descartar o óleo de forma correta em garrafas PET. E na letra B, a atitude correta com relação aos medicamentos é eu descartar ele em locais específicos encontrados em farmácias e drogarias. Certinho? Circulou as duas atitudes corretas que eu devo fazer? Perfeito! Ótimo! Então, gente, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente aprendemos o que é a coleta seletiva. Vimos também as lixeiras da coleta seletiva e o material que cada lixeira vai recolher. E também estudamos quais são os materiais não recicláveis e qual destino eles devem ter. Certinho? Ótimo! Então, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Tchau!